Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta rica oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você que ainda não é inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 6 da classe de juvenis, que vai tratar do tema O Tempo dos Juízes. Nós estamos estudando neste trimestre, fazendo uma viagem no Antigo Testamento, conhecendo a história do povo hebreu, conhecendo a história de Israel, como eles foram levados para o cativeiro no Egito, né? Como eles chegaram lá, a sua saída, né, do Egito, e como agora eles estariam vivendo na Terra Prometida. E quando eles estavam ali, né, vivendo na Terra Prometida, é levantado juízes, pessoas que governavam sobre as 12 tribos de Israel, pessoas que eram levantadas pelo próprio Deus. A nação de Israel se desviava, passou um período em que eles estavam na terra prometida e as coisas ficavam calma, a calmaria chegava para o povo e eles então se inclinavam para outros deuses. E Deus, então, o Deus dos céus e da terra, levantava um juiz para poder julgar a nação e trazer novamente essa nação para os pés, para os caminhos do Senhor. É mais ou menos um resumo geral, é isto que nós estaremos vendo nesta lição. A leitura principal está em Juízes 2:10, que vai dizer: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após eles se levantou, que não conhecia o Senhor nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Toda aquela geração que chegou em Canaã, né, por meio da liderança de Josué, ela morreu, foi congregada, foi sepultada junto aos seus pais, e outra geração da nação de Israel se levantou e não conhecia, né? Não testemunharam aquilo que o Senhor fizera aos seus pais, aos seus avós, né? Aos seus bisavós, aos seus entes, à sua família. E então eles se desviaram, né? Se inclinaram para outros deuses. Houve então a necessidade do Deus Criador dos céus e da terra está levantando homens de Deus, juízes, para julgar, para declarar aquilo que o Senhor queria que a nação de Israel fizesse e trazesse novamente esta nação. Veja, meus irmãos, que a idolatria, sempre no início de todas as coisas, no início das civilizações humanas, foi um pecado forte diante da nação que serve ao Senhor. Nós devemos tomar cuidado com a idolatria. Haja vista que eu quero aqui abrir um parênteses já nesta lição, antes de começar aqui o nosso ponto, que a idolatria não é apenas adorar um ídolo, uma imagem de escultura, mas de maneira geral é tudo que nós colocamos no coração, no nosso coração, que toma o lugar de Deus. O que nós estamos colocando no nosso coração? Será que Deus tem um lugar prioritário em nossas vidas? Isso nós devemos refletir e aprender também com esses erros da nação de Israel. Adorar a Deus, servir ao Senhor, acima de todas as coisas. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Juízes 2, do verso 1 até o 20. O primeiro ponto vai dizer: o tempo dos juízes, a ausência de um líder, é o subtópico primeiro. Todo grupo, toda nação, todo país, né, toda comunidade que não tem um líder para poder guiar este grupo, a tendência é que o grupo se divida.
e surgem então conflitos internos, brigas internas dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, porque não tem uma liderança colocada ali como líder pelo povo, para que este líder possa então guiar toda a nação. E nesse primeiro subtópico, a ausência de um líder, já depois que a nação de Israel chegou à terra prometida, né, morre Josué e morre todos os seus antecessores, e aí a nação fica sem líder. Então acontece de a nação totalmente desorientada, né, sem ter um guia, ela começa a afundar no pecado da idolatria. Aí o Senhor começa então a governar através dos juízes, através de um juiz, que era levantado para poder julgar toda a nação. E o povo pereceu por causa disso. A ausência de um líder, meus queridos irmãos, precisamos tomar cuidado, porque todo grupo precisa de um líder. Nós temos hoje nas Assembleias de Deus, né, lideranças que exercem esta função de orientar e guiar o povo. O líder, eu posso até dizer assim, que é como se fosse um pastor daquele grupo. Ele orienta, ele direciona, ele ensina, ele ajuda nas necessidades do grupo, né? E quando as coisas fogem do seu controle, ele passa para a liderança maior da congregação. Existem hoje liderança de departamentos dentro das nossas igrejas, e isto é para que o povo possa aprender e ser edificado ainda mais e não cair em erros, né? Em erros por falta de uma liderança. A ausência de liderança é perigosa. Subtópico 2, o ciclo da desobediência e opressão. Israel caiu, né, em idolatria, né? Israel caiu nas suas próprias vontades, nas suas concupiscências, em atender e em satisfazer o desejo da sua carne. E por causa disso, eles caíram em pecado. O pecado da idolatria, o pecado do adultério, o pecado da desobediência a Deus, a falta de temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Por causa disto, Israel era oprimida pelo próprio Senhor, pela mão de Deus, né, que levantava povos vizinhos para oprimir Israel. E aí é onde entram os juízes. Os juízes, eles entram para poder julgar. Julgava todas aquelas nações, e aquelas nações, então, eles voltavam novamente para o caminho do Senhor, eles se arrependiam. E aí acontecia que, por um período de tempo, a calmaria chegava a Israel. Mas sempre que Israel caía na desobediência, um povo vizinho, uma nação vizinha oprimia este povo, que é o segundo subtópico que convém nós dizer aqui, que é o ciclo da desobediência, né? Que acontecia e Deus oprimia, fazia com que esse povo fosse oprimido para que eles pudessem lembrar da mão forte do Senhor que livrou eles da escravidão do Egito, que livrou eles dos egípcios. Nós lemos aqui, nós aprendemos nas lições passadas como Deus livrou Israel, né, das mãos do Egito, né, as 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito, como Deus manteve eles vivos dentro do deserto, no momento em que eles estavam atravessando o deserto, como Deus, com mão milagrosa, livrou eles dos egípcios, fazendo com que o mar vermelho se abrisse, a coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia, para poder guiar o povo. Ou seja, teve todos os milagres sobrenaturais, acontecimentos extraordinários que aquele povo vivenciou pelo poder de Deus para livrar eles da nação que estava oprimindo. E isto estava novamente acontecendo na Terra Prometida.
Deus, né, infelizmente a nação caía em pecado e Deus novamente usava nações vizinhas para oprimir o povo, para fazer com que esse povo lembrasse que ele é o Deus de Israel. Ainda agora no segundo ponto da nossa lição vai tratar de três juízes que, que foram importantes para livrar o povo da mão dos opressores. Nós estamos tratando aqui sobre o tempo dos juízes, nesse primeiro ponto, e nós iremos dar três exemplos, que é o segundo ponto e o terceiro ponto, e também o quarto ponto, três exemplos de juízes que foram importantes dentro da nação de Israel. O primeiro deles o segundo ponto é Gideão. Israel nas mãos dos midianitas. Quando Israel estava afundado em seus pecados, Deus levanta os midianitas, Deus usa, melhor dizendo, os midianitas para que eles pudessem então afligir o povo, atacar Israel, E então, neste ataque, Deus levanta Gideão, que foi um dos juízes, de Israel. Gideão, ele, no momento do seu chamado, ele se acha incapaz. Ele se acha incapaz de liderar um povo, liderar as tribos de Israel, liderar um povo que já tinha sido liderado pelo próprio Deus. Gideão, ele se acha incapaz. E ele então segue esta humildade. Mas o Senhor fala para ele que o Senhor é com ele. E por onde ele andasse, o Senhor estaria com ele. Então Gideão é levantado. E acontece que ele começa então a governar dentro das tribos de Israel. E no período do ataque, da guerra, na organização da guerra, o Senhor então pede para ele juntar ali, o segundo subtópico, juntar ali homens valorosos, homens corajosos para poder lutar contra os midianitas. Quando Deus chama Gideão, ele também prepara, o capacita, para que ele pudesse então avançar ainda mais na sua liderança. Gideão se sentiu inseguro e respondeu que seu clã, dentro do seu clã ou dos seus familiares, ele era o menor. Ele se sentia o menor. Mas Deus não olha, não vê como vê os homens. Os homens vê o coração, os homens vê o exterior, mas Deus vê o coração. E Deus viu o coração de Gideão, e então fez com que ele governasse, liderasse um exército para lutar contra os midianitas. Primeiro momento, eram 32 mil soldados que Gideão liderava, mas Deus deu uma ordem para Gideão e dizer para os soldados que para fazer um teste com eles, mandando que eles, dizer o seguinte: quem for covarde e mentiroso, que volte, conforme Juízes 7:3. Nesta oportunidade, voltou 22 mil homens, ou seja, de 32 mil homens, após este teste que o Senhor fez, 22 mil homens voltaram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor também não fica por aí, ele pede para Gideão fazer outro teste, Mesmo assim, com esses 10 mil, o Senhor queria também prová-los. Deus pediu para que eles pudessem, então, ir na beira de um rio, e da maneira que eles fossem beber a água do rio, o Senhor escolheria qual desses iriam participar desta batalha. Com este teste, apenas sobraram 300 homens. 300 homens passaram no teste, conforme Juízes, capítulo 7, verso 1 ao 25. E o Senhor, então, venceu os midianitas com esses 300 homens, provando aí que Deus é um Deus todo-poderoso. Por que Deus fez esse teste, irmãos? Para provar que Ele é soberano. Para provar que nada para Deus é impossível, conforme Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Ele venceu um exército apenas com 300 homens. 300 homens que
estavam ali batalhando contra os midianitas. O segundo grande juiz que foi importante na nação de Israel foi Sansão. Nós falamos de Gideão, agora nós estaremos falando de Sansão. Quem foi Sansão é o nosso terceiro ponto. O nazireu de Deus. O que é o nazireado? Quem foi Sansão? Primeiro momento, Sansão foi um juiz que Deus levantou também para que pudesse então livrar Israel das nações vizinhas, da opressão da nação vizinha. Homem que Deus levantava para que o povo visse que Deus ainda era Deus em Israel. Porque este homem falava de Deus, falava das coisas de Deus. Este homem testemunhava Deus e a todo momento apontava para Deus, que Deus era o Todo-Poderoso. E o nazireado, Sansão nasce, né? E já ainda pequeno, a sua mãe faz um voto para Deus, dizendo que ele iria ser um nazireu, que Sansão iria ser nazireu. E o que era o nazireu? O nazireu, ele não poderia tocar em cadáveres, ele não poderia também cortar o cabelo e nem ingerir bebidas fortes, conforme Números capítulo 6, do verso 1 até o verso 6. Sansão, ele não poderia fazer essas coisas, né? Porque ele já estava concretizado o voto do nazireado em sua vida. Porém, ele comete algumas falhas. Ele cai, né, que é o nosso segundo subtópico. A queda de Sansão. Um abismo chamou outro abismo. Que abismo foi esse que Sansão fez a primeira vez que chamou outro abismo? Primeiramente, Sansão foi levantado para lutar contra os filisteus, para livrar a Israel da opressão dos filisteus, que estavam oprimindo, atacando Israel, guerreando contra Israel. E Sansão é levantado para poder livrar a nação dos filisteus. Porém, ele faz ao contrário. Ele se casa com uma filisteia e tem um romance com Dalila, né, que também era do povo filisteu. E nesse romance, que não aprovado por Deus, ele então começa a sua queda, começa a cair. E aqui, como nossa revista diz, uma queda, um abismo leva a outro abismo. Através disso, né, que ele já estava no período de decadência, né, ele então desobedece o seu voto de nazireado e então passa a desobedecer de maneira completa. Por exemplo, ele pôs a mão sobre um cadáver, tomou bebida forte, casou com uma mulher do povo que oprimia o seu povo, e revelou o segredo da sua força da Dalila, outra filisteia que tinha o seduzido. Ele quebra o voto de nazireado, né? Desobedece às ordens do Senhor, começa a entrar no período de decadência, casa com a filisteia, entrega o seu segredo, o segredo da sua força, que estava nos seus cabelos, para Dalila. Então Dalila o trai, e os irmãos conhecem a história, né? Dalila, no período em que ele estava dormindo, né, chama homens para vir, e então o cabelo de Sansão é tirado, é cortado, e acontece que ele perde a sua força, Sansão é escravizado, mas no final Sansão ora a Deus e pede para que Deus pudesse então novamente entregar a sua força a ele. E então ele mata mais homens, né, através dessa oração, preso já ali onde os filisteus estavam reunidos, e ele pede a Deus força, uma oração, se arrepende, e Deus dá a força novamente para ele, e ali ele derruba umas colunas e mata mais homens filisteus, mais pessoas filisteias, do que ele matou durante toda a sua vida. É o que está escrito em Juízes capítulo 7, do versículo 1, é o que está escrito em Juízes, capítulo 16, versículo 28 a 30. Matou muito mais gente, ele também livrou Israel da opressão. O terceiro juiz que eu quero destacar aqui na lição, que a lição nos
aponta é Samuel. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. Samuel é filho de Ana. Ana é aquela que fez um voto ao Senhor, que não poderia gerar, que não podia gerar. E ele então, diante do templo, ela está orando ali, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, faz um voto com o Senhor, eu o entregarei na tua casa. E aí, quando Samuel nasce, né, após ser desmamado, Ana entrega Samuel para o sacerdote, ele cuidar no templo do Senhor. Então Samuel ele cresce dentro do templo e aprende ali a amar o Senhor ali dentro do templo. E ele foi o único que foi juiz, profeta e sacerdote. Samuel também, ele foi o homem que dividiu a nação, dividiu a história no período dos juízes ao período da monarquia, que é a próxima lição que nós vamos ver na próxima aula. Dividiu como? Ele, a pedido do povo, levanta um rei, escolhe, Deus, a pedido do povo, Deus escolhe um ungido do Senhor para poder reinar na nação de Israel. Ou seja, não tinha rei, né, apenas juízes, pessoas que julgavam, que libertavam, que estavam à frente da batalha. Porém, agora o povo pede um rei conforme as nações vizinhas, né? E Samuel, atendendo a voz do Senhor, né, unge Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E Saul, então, ele começa a sua trajetória, né, sendo usado por Deus. No final dos seus 40 anos de reinado, ele então se desvia, né, podemos até dizer assim, se afasta dos caminhos do Senhor. E Samuel ainda vivo, né, que é o profeta, unge o segundo rei de Israel, que foi Davi. Então, de maneira geral, nós vemos aqui 3 juízes que tiveram grande importância dentro da nação de Israel e que livrou este povo, né, dos seus erros e que trouxe novamente o povo a adorar o Senhor. O período dos juízes foi importante na história da humanidade. Na próxima lição nós estaremos estudando sobre a monarquia, período em que os reis estavam governando, né, governando dentro de Israel. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz e até a próxima aula. Se você gostou deste resumo dessa lição, deixe seu like, curta os nossos vídeos, comentem, né? Compartilhe também, que eu tenho certeza que vai abençoar outras vidas, assim como tem abençoado a sua, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se o Senhor Jesus nos permitir.